até marcado de vir aqui para ver o Wallace, como dizem, Lacinho, o Wallace da Serrana. Era para me ter vindo e eu não pude vir, mas aí ela, a convite dela, ela já me convidou para estar aqui hoje, dia 23. Mas, como eu sou um cara muito curioso, eu não aguento esperar. Eu vim nas reuniões anteriores, porque o meu interesse aqui no Resgatando Vidas, ele é bem maior do que estar aqui falando com vocês. Essa história que eu vou contar aqui é só um pedacinho da minha vida, é só um pedacinho que alguns de nós aqui que passou pelo alcoolismo sabe, é só um pedacinho da tragédia humana, né? Quem tem vício em álcool, drogas, sabe, vai entender o que eu estou falando aqui. Então eu passei a vir, passei a me interessar, fui conhecendo a Ana Paula, a Fernanda, descobri o Marco André também estava aqui, a Fernanda também. Fui vendo através das redes sociais também o que eu ainda não conhecia, fui fazendo novas amizades. Hoje eu acho que posso falar que, pelo que eu acompanho aqui, a gente se tornou uma família. E seja bem-vindo no nosso último, eu falo pupilo, tá, Ana Paula? Pupilo. Você me fez pagar, você vai me fazer pagar uma promessa, mas eu pago com gosto. Rezamos muito para que você fosse encontrado, para que você estivesse aqui hoje, né? Eu agradeço muito a ajuda dos anjos, né, que te resgataram, e os voluntários aqui que te acolheram. E, bem, gente, é o seguinte, eu vou falar sobre o alcoolismo, sobre o começo, meio e fim, mas não é o fim ainda, né? Não é o fim da minha vida, é o fim do alcoolismo. Eu conheci o álcool, eu tinha por volta de 14, 15 anos. Com curiosidade, eu, através dos meus pais que já ingeriam bebida alcoólica na minha frente, não estou culpando eles, jamais faria isso, mas com certeza foi através dessa imagem que me passaram que eu tive, isso. Através dessa imagem que eu tive deles, provavelmente deve ter me ajudado. Eu não comecei a minha, como é que eu vou falar assim, o meu grau máximo do meu vício. Não comecei novo, com 17, com 15, porque até aí eu era o cara responsável, o cara que começou a trabalhar com 12 anos nas ruas, o que hoje a gente chama de flanelinha, né? Mas eu ficava em frente à estação, comecei a ir para frente da estação de trem, estudava de manhã nos Senhores Montes, e ia para frente da estação de trem ali, que na época dava muito turismo, ao contrário de hoje, tinha muito turismo nessa cidade. E eu ficava ali vigiando, junto com os outros colegas e amigos que eu tenho até hoje, né, e que se encontram bem, graças a Deus, longe, alguns até longe da bebida, das drogas, mas que eu comecei trabalhando bem cedo, 12 anos, adquirindo responsabilidade para poder estar ajudando a minha mãe dentro de casa, que era uma, vamos falar assim, apesar de ter um padrasto que eu tinha, eu podia falar que era da mãe solteira, porque esse primeiro padrasto que eu tive, ele não ajudava muito em casa, era uma pessoa violenta, e graças ao álcool isso piorava aos finais de semana. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça, tem isso até hoje, as agressões, as discussões, tanto da minha falecida mãe, quanto os dois já faleceram, tanto ele quanto ela. Então eu presenciava isso, esse alcoolismo não diário, mas esses finais de semana. Ele trabalhava mês sim, 4 não, um mês sim, 4 não, e ela sustentava a casa, sustentava ele e me sustentava. E ainda era, como eu disse aqui, espancada. E era um sofrimento muito grande. A minha irmã, né, Flaviana, que hoje se encontra no Rio de Janeiro há mais de 22 anos, ela morava aqui, trabalhava em casa de família também, muito nova, uma pessoa batalhadora, que não passou por esse problema do alcoolismo que eu tive, graças a Deus. Ela é mais velha que eu, 6 anos, mas ela não teve problema e não tem problema com o alcoolismo. Mas eu, por conviver direto ou indiretamente com pessoas, que não era só minha mãe, eu fui adquirindo esse vício, esse interesse pela bebida. Lógico, né, como eu disse aqui, a bebida não chegou assim, eu não cheguei a começar no 1, 2, 3.
Era curiosidade, não gostava, é ruim. Tomava um vinho, tomava isso, escondido da mãe, escondido da irmã. Saía à noite com os amigos. E fui me interessando. Aos 17, 18 anos eu já era um homem. O que hoje eu não posso dizer do que eu vejo hoje. Hoje eu vejo os adolescentes com 18, 17 anos. Por quê? Ainda dependem dos pais. Não tem consciência da gravidade da situação que é o alcoolismo e a drogadição. Isso é uma doença. Seja o álcool ou a droga, ele é uma doença. E eu só fui aprender isso através da Irmandade em AA em 2013. Quando eu adentrei a porta do grupo Del Rey, né? Grupo de Alcoólicos Anônimos. E eu tive a consciência. No dia 28 de junho de 2013, quando eu adentrei, eu estava no meu grau, no meu limite. Eu bebia, em média, só para vocês terem uma ideia, antes de 6 meses antes disso acontecer, ou seja, de janeiro de 2013 até junho, o meu grau, que eu falo que o meu grau máximo do alcoolismo foi esse. Me surpreendeu de forma absurda depois, quando eu já sóbrio me dei conta disso. Eu queria saber o quanto eu bebia. Queria saber o quanto que a bebida me influenciava. Isso eu já sóbrio, já na programação do AA, que funciona muito bem. Se seguido de maneira adequada, ele funciona muito bem. Se tiver apoio da família, funciona muito bem. Se tiver a boa vontade das pessoas que querem sair da drogadição, funciona muito bem. E eu falo isso porque eu fiz isso. Eu segui a programação do AA, trago a programação do AA, não sou tão frequente nas reuniões do AA, o que é um erro, mas não sou tão frequente, mas eu tenho isso aqui hoje, por exemplo. Hoje eu estou aqui. Eu uso as ferramentas que eu aprendi lá dentro, pra, de repente estar levando ajuda a um conhecido, a um colega, ou um programa como esse aqui. Eu não consegui sair do álcool sozinho. Se eu falar assim, eu saí, deu no meu repente, eu fui lá e parei. Não, não consegui. Eu tive que chegar lá no meio do poço, que eu não cheguei no fundo. Mas eu cheguei no meio do poço e olhar para baixo e ver a situação que eu estava. Eu já não dava atenção à minha mãe. Eu não dava atenção ao meu trabalho. Eu pulava de emprego em emprego. E isso não era anualmente, não. Isso era de 3 em 3 meses aqui, assinava a carteira. Pulava 3 em 3 meses ali. Se vocês olharem minha carteira de trabalho, é a coisa mais bonita que tem. Parece um passaporte, só que de emprego para emprego. Em vez de ser de país para país, é de emprego para emprego. Eu tenho 2 carteiras com 36 anos de idade. Isso é um absurdo, porque um cara com 36 anos, geralmente ele tem uma carteira e ainda está na metade, se ele parar em algum emprego. Eu não. Eu pulava de emprego, e essa fase minha alcoólatra, ela fez eu pular de emprego em emprego. O emprego que eu fiquei mais tempo na vida foi o último que eu saí agora em junho. E um que eu tive no Rio. Num bar que eu trabalhei no Rio. Eu não fiquei mais de 6 anos. Mas esse último que eu saí, eu estava sóbrio. O tempo que eu fiquei lá, eu fiquei sóbrio. Quando eu adentrei nesse emprego, que era aqui no Churrascaria Ramon, foi no mesmo dia que eu comecei a frequentar as reuniões de AA, ou seja, no dia 13 de junho de 2013. Foi o mesmo dia que eu comecei nas reuniões, foi o mesmo dia que eu comecei a trabalhar. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Principalmente porque eu trabalho com o ramo de restaurantes, eu sou garçom. Eu faço extras em festa, quando aparecem, porque agora eu tenho família, então tenho que cuidar, priorizar minha família. Então eu faço o quê? O que eu procuro fazer? O que eu procurei fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu pedi a um companheiro meu de trabalho, que eu já tinha passado pela sua churrascaria, num desses pulos que eu dava. Eu fiquei lá 1 ano, 2 anos, nem sei se foi 2 ou 3 anos, mas foi coisas assim. E para fugir do álcool, para seguir a programação que eu aprendi no AA, que eu estava aprendendo ainda, né, no começo, bem ali no 2º, 3º dia,
eu pedi a um amigo meu, implorei a ele, não quero fazer caipivótica, não quero fazer caipirinha, me deixa longe disso, porque era muita garrafa assim. E foi a minha salvação. Por que foi a minha salvação? Porque eu pude manter meu emprego, eu pude manter minha programação, eu pude estar aqui hoje. Porque se provavelmente eu fizesse com 2, 3 dias de programação, eu voltasse, eu sou forte, agora eu posso porque eu estou no ar, então eu vou tentar fazer, eu recairia. A gente tem que conhecer os limites da gente quando está em recuperação. A gente tem que reconhecer os limites da gente. Não é só quando está lá no começo, ou se hoje um de vocês saírem daqui lá fora, de repente está assim, eu já estou bem. Primeiro vocês fazem uma coisa, vou aconselhar assim, estou aconselhando pessoas mais velhas que eu, que são mais experientes que eu, mas vou aconselhar na parte da doença alcoólica, que eu fiz. Eu saía todo dia do meu emprego, eu pedia a Deus, eu agradecia a Deus, implorava para Ele para me dar mais um dia sóbrio. E nesse um dia sóbrio, graças a Deus eu me encontro há 6 anos e vai completar agora em dezembro. 6 anos e meio sóbrio. 6 anos e meio sóbrio. Parece muito tempo, pode parecer muito tempo, mas para mim, o que vale é só hoje. Por que eu falo isso? Porque a recaída ela mora aqui, do lado, ela mora em frente à minha casa, ela mora num amigo que de repente vira para mim e fala assim, que isso, Flávio? Agora você já está muito tempo sem beber. Porque a gente tem pessoas assim na vida da gente. A gente tem, elas querem o nosso mal, não, mas ela não conhece a nossa doença. De repente é uma pessoa que trabalha a semana inteira e bebe final de semana e acha que você é a mesma coisa. Ele não conhece a sua doença, não conhece o seu esquema. O esquema da sua vida, o esquema que você quer para sua vida. Eu tive um padrasto dentro de casa, esse irmão desse que faleceu, que era uma pessoa ótima para minha mãe, de nome Domingos. Com 6 meses de programação, ele falou para mim assim, falou para minha mãe assim, que isso? Ele chamava ela de filha, que isso, filho? Ele não tem mais problema com álcool, agora ele pode beber. O problema dele é que ele misturava. Aí eu penso para vocês assim, se eu, não trabalhando, bebendo direto do jeito que eu estava, porque eu tinha acabado de sair do meu primeiro casamento e estava morando de novo com a mamãe. Saí do meu primeiro casamento por causa do meu alcoolismo. Não durou 3 anos ou 3 anos. Se durou muito foi 3 anos. Voltei para casa da mamãe, porque mãe é mãe até o fim. A minha foi. Ela voltou, me recebeu de braços abertos. Mas eu, em vez de aproveitar isso, o que eu fiz? Continuei bebendo, porque agora eu era solteiro. Eu já tinha vendido minha casa, os móveis que eu peguei para levar o restinho de móvel que eu peguei, porque o resto eu vendi para minha esposa. Eu vendi para minha esposa, a gente teve uma separação, o dinheiro da separação, o que eu fiz? Mãe, tô com dinheiro, 3 mil reais no bolso, 3.800. Porque os móveis, em vez da gente ficar fazendo essa coisa que marido e mulher faz, a televisão minha, o guarda-roupa é meu, eu não fiz isso. Eu falei assim, você compra a minha parte e eu só vou levar o que eu entrei. Que era uma televisão, um botijão e uma panela de pressão, só isso. O resto eu peguei 3.800, fui lá com a minha esposa, com a minha ex-esposa, fui lá no banco bonitinho e cheguei em casa, virei pra minha mãe e falei, mãe, vamos pro Rio, pra casa da minha irmã. Fingindo estar no controle da situação, porque até aí eu já não tinha mais controle da situação. Em 15 dias eu torrei esse dinheiro no Rio de Janeiro. Voltei para São João del Rei com 100 reais. Continuei fazendo o quê? Pega um bico dali, pula de emprego, emprego aqui. Bebia hoje, bebia amanhã, até que chegou uma hora, aí que começa o calvário. Janeiro de 2013, eu já estava delirando. E eu sei que a data certa, por quê? Eu dormia à noite pedindo para morrer. Na hora de deitar à noite na cama, eu via tudo rodando, eu via a luz, eu via a sombra, mas eu não falava disso pra ninguém, nem pra minha mãe. São chamados delírios, né? Demônios, como eu prefiro chamar. Então, nesse janeiro de 2013 começou o meu calvário.
Mas o que eu fazia? Eu passei a fazer. Fazia um bico ali, ganhava 50 reais. Que as pessoas ainda tinham confiança em mim. As pessoas não enxergavam o meu alcoolismo. Não enxergavam o alcoolismo. Tá aí o marcandeiro de prova. Por que eu tirei ele como prova? Gente, eu desci o morro do Seu Desmonte, era à noite. Eu arrumava um dinheirinho, assim, um freelance, alguma coisa, que eu já não estava pegando mais emprego fixo. Eu vestia uma roupinha melhorzinha, todo ferrado, com a bochecha já tudo inchado, não sei o que, mas todo ferrado, mas aquela boa aparência na roupa, aquela roupa passadinha que a mamãe passava pra mim, porque nem isso eu tinha condições de fazer. Eu já não estava sendo mais aquele filho bonzinho que eu era. Eu descia minha roupa, descia a roupa, primeiro lugar que eu via, Barra da Daniela, Seu Desmonte, vamos embora, Barra do Rejo, todos tinham confiança em mim. Por quê? Eu era o cara que não falhava com eles, mas eu era o cara que falhava com a minha família em casa. Com o botiquinho eu nunca falhei. Aí eu passava lá no Cheetos, ele tinha uma pizzaria. O que eu fazia? Que pizza nada. Quero uma dessa aqui, ó, branquinha. Tomava, virava com coisa de segundos. E descia. Vamos pra onde? Fazer ele assar aqui embaixo. Era o que eu fazia. Acabou o dinheiro, vamos pra casa. Aí, deitava na cama e pedia pra morrer. Essa era a minha gratidão com Deus. Essa era a minha gratidão com a minha mãe. Essa era a minha gratidão com o dom que Deus me deu de trabalhar. Deus dos 12 anos eu não estava usando mais. Eu já não estava usando o meu ofício a meu favor. Eu estava fazendo o quê? Eu estava me manipulando. Até chegar a um ponto que eu, um belo dia, isso já tinha se passado, para abreviar um pouco a história aqui, que é longa, mas chegar em junho de 2013, julho de 2013, a minha mãe me dá um dinheiro no dia 26 de junho para comprar remédio para ela. Remédios que ela usava, remédios para dor, Sedilax, Dorflex, remédios que a minha irmã, dinheiro a minha irmã mandava para ela. Porque depois que dinheiro que a minha irmã mandava para ela, porque depois que eu comecei com esse desemprego e tudo, quem passou a ajudar ela foi só o meu padrasto e a minha irmã, que já ajudavam antes, passaram a ajudar mais ainda, porque o bonitão aqui já não tinha mais emprego. Só bebia, chegava em casa tonto, saía, bebia, acordava para beber e dormia para parar. Até eu chegar eu pegar no dia 26 de junho esses remédios, a minha mãe confiar em mim para buscar esses remédios no centro da cidade, né? Que ela, apesar de tudo, ela sempre confiou em mim. Eu nunca tinha traído a confiança dela até então. Eu sempre prejudiquei a mim, mas nunca prejudiquei a ela. Então ela me deu essa confiança, ela passou essa confiança, apesar do meu estado, que já estava lamentável, de buscar os remédios para ela. Eu saí no dia 26 à tarde. Eu voltei no dia 26 de manhã. Eu saí por volta de 1 a 2 horas da tarde. Eu voltei no dia 27, 9, 10 horas da manhã. Eu passei a noite inteirinha. Comprei os remédios dela, por volta de 150 reais que ela tinha me dado. Tinha um troco. O que eu fiz com o troco? Fui beber. E aí quando você faz essa burrada, que depois você começa a tomar uma, só mais uma ela não vai perceber, só mais uma ela não vai perceber, só mais uma ela não vai perceber. Esse aqui eu posso devolver pra ela. Eu já tava assim. Eu já não tava mais sendo eu. Quando esse só mais um, chegava um amigo, paga uma pra mim, toma uma comigo, e a próxima já não era minha, era dele, e nisso. Passou-se a tarde, a noite, madrugada, chega um companheiro, eu até lembro dele, que eu ainda vejo ele, ainda está na adicção das drogas ainda. Ele falou assim pra mim, vamos lá pra minha casa. Eu, tem bebida lá? Então vamos. Fui pra casa dele. Fui beber. Cheguei na casa dele, sabe o que tinha? Nada. Tinha um monte de viciado em crack.
uma mesinha velha, uma cadeira, um colchão fedendo a mijo. A mijo mesmo, provavelmente de uns meses. Um banheiro imundo. Mas eu tava ali, tinha bebido. Na madrugada isso, no alto das Mercês. Isso foi suficiente para me acordar? Não. Vamos beber, vamos ali, vamos lá, papo vai, ali é maioral. Eu ainda me achava um maioral. E aí eu saí dali, em vez de eu subir do lado das Mercedes, Tio dos Montes, para ir pra minha casa, não, volta eu pro centro, de novo. Trabalhando, tonto. E eu sentei num banco de uma praça chamado Largo Tamandaré, para quem conhece. Eu sentei lá em frente e descansar. Só que nesse descanso ele durou até no outro dia, 7h30 da manhã. Quando o senhor chamado senhor Geraldo, dono da churrascaria Ramon, que fica em frente, até então meu ex-patrão, porque como eu disse eu já havia passado por lá, trabalhando com um copo de café na mão, eu lembro isso como se fosse hoje, ele me acordando com um copo de café na mão e falando pra mim: o que você tem? O que você tá arrumando? Vai pra sua casa, sem saber de nada. Até então você tem conhecimento de nada que estava se passando. Vai pra sua casa, sua mãe deve estar preocupada com você. Ele deve ter sentido o cheiro. Tá bem cheiroso. E aí o que eu fiz? Deixa bem vindo. Fui pra casa. Nada, mentira. Boa noite. Pra casa Seja não. bem-vindo, tem um lugarzinho ali, ó. Eu... Seja bem-vindo, tem um lugarzinho ali, A ó. Ramon, ela fica na esquina. Ali, aqui tem lugar ali, ó. Pode Lá sentar. na... Senta aqui, ó. Tem lugar ali, ó. Tá bom. Eu subi Pode a sentar. rua, virei a primeira direita e entrei Senta, no por bar favor, do fica à outro lado. vontade. Senta ali, ó. Eu ainda Lugar tinha ali as também, moedas, tá? Pode ficar à vontade. tomei 2 cachaças. Os últimos 2 goles na vida. Como se fosse hoje. Tinha conhecidos, sempre. Fazia engraçado, né? Conhecia praticamente um barzinho. Ia trajeto inteiro, sempre pessoas mesmas. E ali eu sentei. E o que eu fiz? Lá tinha uma mesa, uma cadeira, uma mesa e 2 cadeiras, uma mesa e 2 cadeiras. Eu ainda sentei na mesa porque tinha um camarada lá que gostava de sentar. Sentei só nela, só, né? Pra não incomodar mesmo. Me deixaram dormir ali de 7 e pouca da manhã, 7 nada. 7 e pouca da manhã até as 2 horas da tarde. Fiquei suando, com sujo, eu já tava bebendo. E eu meio que ouvindo, ao acordar, um senhor dizendo: que isso? Você vai deixar isso aí? Você é um vagabundo. Olha a sujeira que o cara tá. Mas aquilo ali, a vergonha era tanta que eu já tava fugindo e tava dormindo. Eu esperava ele ir embora. E ele falando: vai deixar isso aí? Sujeito sujo, desmundo desse jeito. Mas aí eles que surgiu a voz de Deus. O que eu falo com a voz de Deus? Porque todos nós temos um pedaço de Deus dentro da gente. E no caso dessa voz de Deus, é o filho do homem. Que isso? Esse menino era trabalhador. Ele trabalhava aqui na churrascaria Ramon. Ele não era assim não. Entendeu? Isso aí é um rapaz, gente boa. Ele só tá passando por um momento difícil. Mal ele sabia que esse momento difícil ia durar muitos anos. Muito tempo, muitos anos. Mas que aquilo ali já era o ápice. Eu saí dali, pra vocês terem ideia. Saí sem pagar, fui embora pra minha casa. No caminho encontrei uma menina, vizinha minha. Fui conversando com ela, e ela perguntando onde é que eu tava e eu rindo, contando pra ela que eu tinha passado a noite na zoeira, que tava bom, contando mentiras. Né? Eu não ia falar que eu fui pro Alto das Mercês, numa casa toda suja de mijo, não, passei a noite na farra, não sei o que. E ela rindo. E eu cheguei em casa, ao chegar em casa, minha mãe
com os 2 olhos roxo mesmo, tô brincando não, os 2 olhos roxos, parecendo que tinha sido agredida, coisa que não aconteceu, né? Parecendo que tinha sido agredida por alguém. Eu perguntei pra ela o que aconteceu, ela perguntou pra mim, meu filho, onde é que você estava? Me deu um abraço forte, chorando. Nesse momento, olha Deus aí de novo. Olha quando eu falo que Deus tem um pedacinho, olha Deus aí de novo. Telefone toca, celular da minha mãe. Oi? Como o celular, ela tinha uma certa dificuldade para mexer no celular, o celular ficava no Viva Voz. Era minha irmã. Aí eu atendi, ela já começou. Onde é que você estava? Eu já passei para minha mãe. Quer falar com a minha mãe? Passei para minha mãe. Ela estava no Viva Voz. E aí ela começou. Mãe, o que está acontecendo com meu irmão? O que aconteceu com o Tuca? Ela me chama de Tuca, porque meu apelido de infância é Tuca. O que aconteceu com o Tuca? Ele não trabalha há 6 meses. A senhora cobertando ele. A senhora está criando um vagabundo dentro de casa. A senhora não percebe o que está acontecendo com ele. A senhora tem que parar de acobertar os erros dele. Cara, eu ouvindo aquilo, foi a primeira vez que meu coração doeu. Por quê? Não era comigo, era com a minha mãe. A pessoa que eu mais amo. Ainda amo, apesar, agora em memória, mas eu amo muito. Rezo todos os dias para ela. Mas por que me doeu? Porque era com a minha mãe. A minha mãe foi usada como instrumento na minha vida para salvar a minha vida mais uma vez. Deus colocou a minha irmã no meu caminho para dar uma bronca para minha mãe. E eu tivesse que ouvir aquilo através do Viva Voz, eu peguei o telefone cheio de raiva, quis falar alguma coisa e não consegui. E passei o telefone para ela. Sabe o que o corajoso fez? Aquele cara fodão, que saía, bebia, que já não, mas que não tinha noção, fingia que não tinha noção do que estava acontecendo na vida dele, foi pro banheiro chorar. Tinha um espelho grande assim, esse espelho grande em cima da pia. Eu olhei para isso, eu comecei a chorar, baixei a cabeça e levantei. Isso no ar, eu fui saber que depois é chamado de despertar espiritual. O meu despertar espiritual foi aí. Porque na hora que eu levantei a cabeça assim, senhoras, senhores, visitantes, eu enxerguei quem realmente eu era, a situação que eu estava. Porque até então eu me enxergava um cara bonito, aquele lá de trás. Talvez esse que está aqui hoje. Cabelinho cortado, terninho, né? Talvez era esse que eu estava enxergando assim, mas com esse físico que eu estou hoje. Mas na hora que eu levantei a cabeça ali, que eu lavei o rosto, eu me enxerguei como realmente estava. Aí que eu falo que foi despertar espiritual. Eu estava cabelo grande, barbudo, inchado, magro, mas inchado. Pescoço igual o pescocinho de galo, só isso aqui pra dentro e isso aqui pra fora. Inchado. Vomitar era o que eu mais fazia. E limpar era a minha mãe. Nunca era eu. Eu não lembro pra vocês, nessa última semana de alcoolismo, quantas vezes eu comi. Que eu não comi. Então aí eu enxerguei. Cheio de raiva ainda. Cheio de ódio da minha irmã. Porque ela ter falado aquilo com a minha mãe. Eu não aceitava, mas não enxergava. O problema era eu. Ainda. Eu falei com a minha mãe, eu vou procurar emprego amanhã, eu vou provar pra ela quem eu sou. Eu vou provar. Mas bem lá no fundo eu sabia que tinha enxergado o que estava acontecendo. E eu falando pra ela, pra mim mesmo, pra minha mãe. Eu vou mostrar pra ela quem eu sou. Eu vou mostrar pra ela que eu posso, que eu sou capaz. Eu falei assim, mãe, eu juro pra senhora, eu paro de beber hoje. Eu não bebo mais hoje. Eu não bebo mais na minha vida. Eu não quero isso pra mim. E aí, eu queria sair para procurar emprego naquele dia. A parte da tarde, né? Ela falou, não, meu filho, você vai pra cama, vai descansar, vai descansar. Amanhã você vê isso. E eu, deitado, eu dormi da parte da tarde até o outro dia.
feito uma criança faz, uma criança, um bebezinho que faz isso, né? E a gente não é capaz mais de dormir, uma pessoa normal acho que não dorme mais de 10 horas, 8 horas por dia. E eu fiz isso, porque o cansaço era muito. Parece que aquele despertar que eu tive ali fez isso comigo. Eu lembro de ter levantado 6h30 da manhã no outro dia, coisa que eu nunca fazia. Ter passado muito mal à noite. E mais uma vez ter pedido para morrer. Eu pedia para morrer. Porque o meu medo de fracassar era muito grande. Eu já era um fracassado, mas o meu medo de fracassar ainda mais era muito grande. Aí o que eu fiz? Lembrei que tinha uns currículos. Os currículos já estavam ultrapassados. Não condizia mais nada com nada, mas era aquilo ali que eu tinha, porque eu não tinha mais um centavo no bolso. E a vergonha de pedir dinheiro para a mãe era muito. Porque eu já tinha sumido com os remédios dela. Eu já tinha pegado o troco dela. A única coisa que eu tinha no meu bolso era a receita. E eu saí. Desci o Senhor dos Montes. Com aquela roupinha mais ou menos, que a mamãe passava pra mim. Mas o físico ainda meio... a feição desvantajada, porque agora eu já me enxergava como eu era. E eu saí. E fui saindo, procurando daqui, rodando os lugares que eu já tinha trabalhado, mas não tinha coragem de entrar. Ia no lugar, mas não tinha coragem de entrar. Até então que eu parei em frente, né, hoje é a rua Maria, chama-se Rua Maria Tereza. Aliás, sempre chamou, mas no final dela, bem assim, antes de você virar para quem vai para Santa Casa, para quem vai pro Exército, bem em frente assim, tinha uma imobiliária. Que era J. Júnior. E eu parei lá em frente e fiquei olhando aqueles lotes de casa, à toa, do nada. Porque o meu cunhado tinha um lote, na época ele queria vender, e eu tava olhando ali. E eu tava, junto com os papéis, depois tinha um papel do IPTU lá, no lote dele. Eu falei assim, vamos entrar aqui que eu vou ver se pode, de repente, ele conhece alguém que queira comprar ali. Até então eu tava, né, não tinha nada a perder, vou entrar aqui. De repente eu ajudo até meu cunhado e minha irmã tem a manipulação. Eu entrei para sentar, aí eu sentei, entrei assim, olhei o senhor, senta aqui, senhor simpático, senta aqui, vamos conversar. Você tem um lote aí? Como é que é? Eu conheço, ele olhava para mim e olhava para o IPTU, ele olhava para mim e olhava para o papel do IPTU. A metragem é essa? É isso aqui? É. E eu olhei assim, eu falei assim, gente, por que esse homem olha tanto? Aí ele viu que eu tava mas tão exprimido ali, tava me sentindo tão sufocado, que do nada eu comecei a chorar na frente do rapaz. Ele falou, você tá com algum problema? Pronto, bastou isso. Eu caí em prantos. Falei, sim senhor. Eu descobri hoje que eu sou um alcoólatra. Tem problema com bebida. Aí ele, bebida? É. Mas você não falou, porque ele já tinha me perguntado várias coisas, eu tinha dado dados da minha vida para ele sem perceber. Eu já tinha contado metade da história da minha vida para ele, e essa fase da minha vida para ele. Mas você não falou que trabalhou na churrascaria Ramon? É. Você não está procurando emprego? Sim. Você não acabou de me dizer que o senhor que te acordou era da churrascaria Ramon, por que você não vai lá nele? Eu falei, não, ele falou pra mim lá assim, mas eu tô com vergonha de ir lá, porque eu não quero ir lá nessa situação. Aí, você tem que ir lá. Você tem problema com bebida? Eu tive problema com bebida. Sabe qual a solução que eu encontrei? Eu precisei da ajuda da minha família do AA. Você sabe onde é o AA? Eu não. Aí, você nunca viu nada sobre ela? Eu falei, não, já, eu vejo uma placa quando eu passo na Antônio Rocha ali, que eu vou virar o ônibus, eu vejo uma placa. Ele falou, pois é, atrás daquela placa tem uma sala de ar. Olha a Deus aí de novo, gente. Tocando no coração outra vez. Aí eu falei assim, eu falei assim, então tá. Ele falou assim, mas você vai lá, procura ajuda primeiro e vai lá no seu Geraldo. O seu Geraldo é o meu patrão.
cheguei lá, só estava aberto o escritório do AA. Era reunião, era uma terça-feira, reunião literária. Nós temos reuniões abertas só às quartas-feiras, foi o que me falaram. O senhor que se encontra lá até hoje. Hoje é reunião literária, só para membros. Aí eu... Sabe quando você desce assim numa expectativa grande, de tipo assim, você vai abrir e encontrar a esperança, o que você quer ali? Foi eu. Era feito uma criança que encontrou um presente. Eu cheguei lá quando ele falou isso, veio um balde de água fria. Vai eu pra casa. Não fui no seu geral. Vai eu pra casa. Aí eu fui e comecei, fui subir no Morro dos Seus Montes, meio que pensativo. Encontro um rapaz chamado meu padrinho, que hoje eu chamo de padrinho, que foi a primeira pessoa a me alertar e me indicar o AA também, chamado Laércio. E ele me... Quando eu falei pra ele, o que você tem? Ele vendo que eu tava... Eu falei, não, tô bem, eu tô procurando ajuda, fui no AA. O AA? Você foi no AA? Fui. Então, o AA, ele funciona assim, assado, eu fui olhando pra ele, mas você já teve problema com bebida? Aí ele já. Aconteceu isso, e começou a contar a história dele. Ele, e lá na reunião é assim, 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 assado. Aí aquela esperança que já tava aquele balde de água fria, voltou de novo, eu, tipo assim, eu já tinha jogado aquele balde fora e já tinha voltado de novo ao normal com aquela esperança outra vez. E no outro dia, o que eu fiz? Procurei de manhã, cheguei em casa triste ainda, meio cabisbaixo, mas com a esperança de que a solução estava ali. Alguma coisa me falava que estava ali. É isso mesmo, é Deus mesmo. E eu peguei, cheguei em casa, expliquei o que aconteceu com minha mãe, falei no outro dia, comecei a trabalhar. Fui lá no seu Geraldo Ramon, falou pra minha mãe, você pode começar de manhã. Eu comecei, dia 28 de junho, e eu comecei à noite. E eu expliquei pra ele, ele perguntou se você precisa de ajuda, eu falei, eu tô indo, eu vou começar a ir no AA. E eu fiquei, apesar de lá na época funcionar de dia à noite, ele me deixou trabalhar durante 30 dias. 30 dias? Quase 30 dias ou mais. Ele me deixou trabalhar só na parte da manhã. Ou seja, eu trabalhava de 8 até as 6, funcionava na época. De 8 até as 6 e depois eu saía dali em casa, trocava de roupinha para reunião. Ao adentrar a sala de AA, encontrei pessoas com as mesmas histórias que eu, com os mesmos problemas que eu, mas que eu achava que estava falando de mim, não deles. Essa é a identificação que eu tive nos primeiros dias no AA. A minha aceitação não veio de primeiro. Eu não fui um cara que chegou no AA achando que chegou no AA com aquela identificação que todo mundo chega, de querer pegar serviço, de coordenação, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não foi isso. Eu cheguei lá primeiro, eu quis conhecer, eu quis ver, e ainda desacreditava em algumas coisas, apesar de estar lá. E eu juro pra vocês, o AA, se não fosse eu ter entrado aquela porta dia 28 de junho de 2013, eu tava lá no cemitério, aqui comigo. Se não fosse a minha irmã ter dado aquela bronca e ter ocorrido aquele despertar espiritual, eu poderia estar hoje no Mambengo também. Porque no último dia, eu não contei, né, aquela casinha que eu fui lá no Alto das Mercês, eu ia conhecer uma coisa, que eu não sei se alguém aqui conhece, chamada crack. Eu tive com ele na minha mão, assim, gente, ó. No último dia de alcoolismo, eu tive com uma pedra de crack na minha mão, oferecida por um companheiro. Eu nunca quis nem fumar, porque fumava pra mim e não achava graça naquilo, quando bebia. E eu quase experimentei aquilo. Então, por isso que eu falo pra vocês, se não fosse ter acontecido isso, se não fosse Deus ter agido na minha vida, eu ter conhecido a AA e ter tido pessoas lá, provavelmente uma hora dessa ou eu tava numa berma ou eu tava lá embaixo. Levou de tudo mal. Porque as drogas só te levam a 3 caminhos, né? Levou de tudo mal. A recuperação, que é o melhor deles, cemitério ou
cadeia. Nossa. Que quando você não tem mais o dinheiro para beber, o que você faz? Eu começo a vender o boné, você vende tudo. Certo? Você começa a vender o boneco, começa a vender o Acabou, quadro, a você vai televisão, vender começa a até roubar, alma. começa a roubar moedinha Não, da, mas eu da sei mãe, que como eu não. cheguei a fazer, começa a pegar dinheirinho de dentro da bolsa da irmã, coisas que eu nunca fiz na minha vida, roubar. Mas hoje eu vejo que é um roubo. 50 centavos, R$1, pegava e ia pro botequim, porque eu já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais trabalho. E eu cheguei a esse nível nos últimos dias de alcoolismo. Aí, o que acontece com o drogado, o que acontece com o cara que tem adicção alcoólica também não é diferente do cara que mexe com a droga. Ele não tem dinheiro para beber, O caminho é um... ou ele se começa a roubar, ou ele vai pra rua e começa a pedir. E eu nunca pedi nada a ninguém. Eu nunca gostei de pedir. Eu nunca gostei de pedir um centavo aos outros. A não ser que fosse necessário para alguma outra coisa, mas para beber. Mata pai, mata mãe. Um cara que pagava R$600, 600, 300, 100, 200 nos bares, mas que não tinha o dinheiro para sustentar a esposa em casa, porque não sobrava. Hoje a grande maioria dos alcoólatras, alcoólatras passivos, aqueles que bebem durante a semana, mas que bebem ali e vai para casa, e que também bebem no final de semana, né? O que eles fazem? Eles bebem ali, o cara tá ali para servir eles vão lá e bebem. Se eles têm algum problema em casa, aquele dinheiro do bar vai para pagar ele. O cara do dono do bar que se dane. Eu era o contrário. Hoje em dia, resumindo para vocês, hoje em dia o último lugar que se paga é o bar. Eu não, eu fazia o contrário. O último lugar que eu ia era pagar minhas contas. Eu pagava o bar primeiro, porque era a minha fonte de sustento do meu vício. E quando isso não começou mais a acontecer, meu amigo, era uma aventura. Por que era uma aventura? Eu estava devendo ali o sujeito do lado de cá, eu passava lá atrás e ia no bar de lá. Aí eu começava aquele lá, dever aquilo lá também, eu descia pela rua de trás e ia no bar de baixo, pedir fiado. Aí quando eu tinha um dinheirinho, eu ia lá, arrumava um dinheirinho do biquinho, alguma coisa que alguém ainda confiava de mim, eu pegava esse dinheirinho, em vez de eu querer fazer o bem para minha casa, para minha mãe, que eu já não estava mais casado, eu pegava, ia lá no bar pagar metade, ou nem metade, para ter ali o fiado de novo, para manter meu vício. Então, graças a Deus, eu não cheguei ao ponto de ter que pedir. Mas se eu não parasse naquele momento, provavelmente eu chegaria. Eu chegaria a esse ponto que a gente vê hoje. Pessoas mendigando bebida, mendigando comida quando tem fome, né? Pessoas roubando, pessoas tirando de dentro de casa às vezes para entregar na mão de um traficante ou do dono de botequim também, porque não? Porque eu conheço histórias assim, né? Eu fui prova de viva disso e eu vi. A troco de uma garrafinha de Coca-Cola cheia de cachaça. Aí eu falo pra vocês, eu tomo, eu achava que era homem. Eu era melhor do que todo mundo. Eu nunca fui pior do que os outros no botequim. Porque lá eu tinha o fiado e eu pagava. Podia estar na merda, podia estar devendo o dono lá um tempão, mas eu nunca fui pior. Eu ainda zoava o outro, igual a mim. Ou até um pouco melhor do que eu, ainda zoava ele. Ainda ia caçoar dele. E olha onde a vida me jogou depois. Eu cheguei ao ponto de eu não ter dinheiro mais para beber, eu ter que pegar dinheiro de remédio da minha mãe para mim beber no botequim. De ir para casa dos outros na madrugada para beber. E ainda quase usar uma pedra chamada crack, né? Que Deus, graças a Deus, não me deixou cair. Amém. Então, quando a intervenção de Deus chegou na minha vida, através das pessoas, todas essas pessoas que eu falei, meu patrão, o senhor Celso Júnior, esse companheiro Laércio, esse pessoal que eu conheço e tenho uma gratidão enorme no AA. Quando eu conheço pessoas como as que estão aqui hoje, que são vocês, eu juro para vocês, a minha gratidão com Deus é enorme. É enorme. Quando eu vejo meu filho ali, ó, sentado no colinho da mãe dele, olhando o celular, tendo condições de hoje sustentar meu filho, tendo condições de às vezes levar um pão para casa, eu agradeço muito a Deus e a essas pessoas.
Quando eu vejo um programa como esse aqui, chamado Resgatando Vidas, onde eu sou convidado a estar aqui falando isso para vocês hoje, eu agradeço a Deus, eu tenho gratidão com Deus. Porque até aqui então eu só cuidava de mim. Quando me convidaram, eu falei, era o que eu estava procurando. Era o que eu estava procurando, mas eu não estou aqui só para falar, eu estou aqui de repente para ajudar. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero trazer para cá. Não é só trazer um texto, uma palestra bonitinha, uma roupinha bonitinha, não. Trazer para vocês que vocês estão tendo a oportunidade hoje e de repente muitos lá fora não tiveram. Não é de estar falando comigo, não. É de estar num programa, num abrigo, numa cama quentinha, que muitos lá fora não tiveram e não querem ter, porque agora já estão tomados pelo álcool. Que ainda não tiveram despertar espiritual. E sabe-se lá se vai ter esse despertar espiritual. Então, companheiros, eu respeito muito vocês. Tem gente aqui que tem o dobro da minha idade. Tem gente que não sei se é mais novo, ou se... mas eu com 36 anos, eu vou jurar pra vocês, eu sou adulto Deus nos 12. Por que eu sou adulto Deus nos 12? Porque eu com 12 anos já estava levando dinheiro pra casa. E eu fui conhecer a bebida alcoólica, a doença alcoólica velho. Eu comecei a afundar no álcool, afundar mesmo no álcool com 25 anos. Você Com tá 22 que nem anos. Jesus com 12 anos já estava Com 22 pegando, né? anos. As palavras. Eu sustentava, eu levava uma cestinha básica pra casa. Não, Jesus, eu tô longe de ser Jesus. Jesus com 12 já estava Não. pregando a palavra. Eu sou só filho dele, só um pedacinho dele na sementinha dele. Mas quando eu paro para pensar hoje, eu descubro que eu sou adulto Deus dos 12 anos. Quando eu vejo a geração de hoje, a geração que está chegando no AA, desses novos membros de AA, dessa nova, vamos falar assim, desses novos adictos em drogas e álcool, eu descubro que eu era adulto com 12 anos. E eu descobri que eu fui conhecer a doença muito velho. Fui conhecer o que o alcoolismo era doença muito velho. Por falta de informação, não. Eu tive aí professores como a Margarida, tá ali, ó, que me viram passar 2 vezes pelo EJA, que me viram passar 2 vezes pelo EJA, porque na primeira vez que eu passei, eu ia tonto pra dentro da sala de aula. Não sei se ela percebia, se ela Jane. Eu já cansei de ir na aula da Jane tonta. E achava graça nisso. Ou seja, Deus me dava as oportunidades, mas eu virava as costas para ele. Deus me dava outra oportunidade, eu virava as costas para ele. Até que chegou um momento que Deus olhou para mim e falou, meu filho, essa é a última. Aí eu meio que desconfiado ainda fui lá e peguei a mão dele. E eu hoje, igual eu tô falando, quando eu vejo novos membros chegando e contando as histórias deles, eu falo assim, olha quanta chance eu tive. Quanta chance eu tive e eu desperdicei. Eu me arrependo disso nem um pouquinho. Que eu posso hoje contar as histórias, as minhas mazelas alcoólicas hoje para outros que precisam ouvir. Parabéns. Não sou melhor que ninguém, não sou pior que ninguém, não sou rico. Mas eu tenho uma vida social estável, eu tenho um emprego hoje que eu posso falar de estável, eu tenho uma garantia de emprego hoje. Eu falo assim para vocês, eu me tornei homem depois que eu entrei em recuperação. Eu saí do Alcoólicos Anônimos. Eu tenho uma bicicletinha velha que eu ando pra cima e pra baixo. Minha esposa tem um carro que é dela, quando eu conheci já tava dela. Tenho uma casa que eu moro, graças a Deus. Né? Parei, formei o primeiro grau, parei, vou voltar agora também. Porque estou precisando me formar e me informar. Sou um cara que eu gosto das coisas, gosto de entender as coisas. Mas eu posso falar pra você, em vista daquele cara que era totalmente ignorante, era totalmente arrogante, e que não sabia apreciar as coisas que Deus me deu, hoje eu tô 99%, porque 100% é só Deus, né? Então, o que eu venho passar, a mensagem que eu venho passar hoje, que eu trago aqui pra vocês é isso. O álcool é a bebida mais barata que tem.
Qualquer R$1, R$2, hoje eu acho que é isso, né? Não sei quanto Também. gosta de cachaça, R$1, R$2. É Né? a base. Na minha época era 50 centavos. É até hoje. É a droga mais barata que tem e ela é lícita. Nem é. Mas ela não, você não vê o governo falando, você não vê o governo falando na televisão que o álcool acaba com a vida das pessoas, que ele é a porta de entrada de qualquer droga. Você não vê o governo falando na televisão que o cigarro mata. Você vê uma propaganda, você via até pouco tempo atrás, que agora foi proibido. Mas continua à venda, porque dá lucro pro governo. Você vê as bebidas de alcoólica, faz um mal desgraçado. Todos nós que estamos aqui sabemos disso, mas a grande maioria lá fora não quer saber. Verdade. Né? Porque eu tenho controle, a desculpa é sempre essa. Eu tenho controle, eu não preciso. Eu trabalho, eu estudo. Eles são culpados? Não. Eu estou culpando eles. Não, a vida é deles, cada um tem a sua. A gente tem um livre-arbítrio, Deus deu a gente para isso. Mas começa com uma dose e acaba com uma dose. Porque eu com uma dose comecei, com uma dose terminei. Uma de curiosidade. Uma dose de cachaça de curiosidade. Uma dose de cachaça que eu só aguentava uma dose, não aguentava mais do que isso. Eu por dentro já estava estourado. A gente tem desculpa pra tudo pra tomar uma. Com certeza. Desculpa, nós temos muita desculpa. O cachorro latiu errado, a gente bebia. Sempre tem desculpa. Quando não tem desculpa, a gente inventa. A minha primeira esposa, ela era uma trabalhadora, era professora. Inteligente pra caramba. Passou no concurso estadual e municipal. Ela chegava em casa às 5 horas da tarde, corrigia a prova. E eu sentado na sala. Até então ainda estava bem no casamento. Mas já tinha tido algumas mazelas antes do casamento. Achei que o casamento ia mudar minha vida com ela. Minha situação. Não, só durou uns meses. Nem um ano. Eu já comecei a chegar em casa à tarde, porque aí eu já era homem de família, né? Esse termo homem de família é um negócio muito legal. Porque você casa, você vira homem de família. Mas você não entende que a responsabilidade da família é manter o bem-estar da sua família. Eu não tinha interesse nisso. Eu vivia com a vizinha. A vizinha do lado, gente. Eu chegava 4 horas do serviço, 4, 5 horas, 4 horas no final de semana. A vizinha virava pra mim no cantinho da serra, vai, eu vamos. Pera aí que eu vou ali buscar outro, bora. A minha esposa chegava e encontrava aquilo. Ela no muro de cima e eu bebendo embaixo. E dizia ser amiga da minha esposa, e dizia ser meu amigo. Ela é culpada pelo meu vício? Não. Eu assumi o risco. E aí foi afundando. Aí eu não bebia mais com a vizinha, eu tava bebendo, eu saía do serviço às 4 já parava no botequim, porque como eu disse, eu tinha conta. Tinha conta nos botequim tudo. E aí o que eu fazia? Chegava em casa, comecei a chegar às 7 horas, depois passei a chegar às 8, depois eu chegava já às 11. E aí eu fui trabalhar no Rio das Mortes. E eu trabalhava no Rio das Mortes, e o que eu fazia? Ficava por lá, nem em casa eu ia. Inventava uma desculpa no outro dia quando eu chegava em casa. Olha isso. Muitas dessas histórias que estão aqui, nem a minha irmã, nem a minha atual esposa conhecem. Eu deixei para esse dia. Não é vergonhoso para elas, é vergonhoso para mim. Mas eu digo para vocês, eu trabalhava no Rio das Mortes. Eu largava minha esposa em casa sozinho. Que homem eu era? Lixo. Não é com ela, é com nós. Que tipo de homem de família que eu era? Nada. Então eu falo para vocês, o álcool, ele entra firme na sua vida. Quando ele tem de entrar, ele entra. Ele te enraiza da cabeça aos pés. E eu estava enraizado da cabeça aos Só a pés. gente está certo. Quando eu larguei, quando eu divorciei da minha primeira esposa, que aconteceu, que eu fui pro Rio e voltei, eu arrumei um emprego de volta lá na Esteio, no Rio das Mortes. E aí eu quis arrumar um outro de noite, que eu estava morando com a minha mãe. Aí eu estava trabalhando em 2 lugares. Esse emprego que eu trabalhava à noite, que era um barzinho, esse outro eu trabalhava com o Calipto de dia, trabalhava nesse barzinho à noite. Eu não via meu salário. Eu não via meu salário. Eu via o contra-cheque. Por quê? Era vale. O meu patrão na época era dono do bar e tinha uma boate chamada Domo. Pouca gente aqui deve saber, agora é uma igreja.
Mas era uma boate chamada Dom. Eu saía do emprego e ia pra lá. Chegava lá, não precisava de dinheiro, porque eu era funcionário dele. Era só apresentar o cartãozinho e ia anotando. Eu chegava no final do mês, aquele salário já tinha ido embora, ainda se bobeasse eu estava devendo. Mas eu tinha 2 empregos, eu era igual o pai do Cris, né? Pra quem assistiu Cris aqui, eu tinha 2 empregos. Até eu não aguentasse de ia pra casa e pegava no outro dia, 7h30 da manhã. Eu chegava em casa de madrugada, 3 horas da manhã, mas eu ia trabalhar. Aí eu falei assim, não, então, já tô faltando desse emprego, vai dar certo. Vou parar. Aí parava uma semana, 2 dias. Voltava de novo no mesmo. Aí o que eu fazia com o dinheiro que eu recebia? Dava uma merreca pra minha mãe, bicharia pra minha mãe, achava que tava dando muito. Vamos falar assim, o salário hoje é 1.100, né? Um salário de comércio 1.100, 100 e poucos aí. Eu dava lá R$200 pra ela, R$300 pra ela, achava que tava dando muito. E o resto, eu escondia. Eu ia pro bar pagar e o resto eu escondia lá em cima. E sabe o que aconteceu com esse esconderijo? Quando eu acordava, que é um delírio da gente há anos que a gente faz isso. Não! Acordava, aí chegava tonto em casa, eu não queria saber quem tinha limpado e quem não tinha. Em casa era minha mãe também. Eu levantava e ia pra cima do guarda-roupa procurar, tatear pra ver se eu achava. Se a minha mãe não tinha pegado vinho. Olha só. Eu achava que a minha mãe pegava muito vinho. A mãe nunca precisou de dinheiro. E quando ela precisou, eu não tinha. Aí, vou falar pra vocês. Chegamos correndo aqui na cozinha, agora já finalizando, né, Dora? Nós fizemos a nossa primeira live, agora ligou o feijão, o Rafael. Só porque eu cheguei, gente. E vocês que estão ao vivo aí estão vendo, tá? Dora, conta pra nós aqui essa salada de macarrão, um capricho aqui, Dora. Olha que lindo, gente. Vem cá, Amanda, mexe aqui. Mexe aqui. Essa então é a salada de macarrão que você tinha falado na primeira live, né, Amanda? Sim, bastante legume, bem temperadinho, salsicha, tomate, repolho, cenoura. Nossa, que linda, tá bonita. Milho, tá linda. Ó. Nossa, tá um cheiro bom. E nessa panelona aqui, arroz. Experimenta ao vivo a salada aí, ó. É, eu vou experimentar, Mike. Pera aí, já. Deixa eu mostrar o Mike aqui, que todo mundo quer saber aqui. Tudo bem? É, bonitinho. Ô, gente, esse é o nosso parceiro, Mike. Ele é o dono lá da empresa Gás Dois Irmãos, viu, gente? Compra lá, porque ele é nosso parceiro aqui, tá, gente? E esse aqui é o feijãozinho, né, Dora? Esse aqui é o tutu? Aí, gente, é o tutuzinho da Dora. Eu que tô mexendo aqui, mas eu não fiz não, tá, gente? E o Rafa tá aqui, ó. Toda hora que eu quero mostrar ele, olha. Totona, vou te contar, viu? Totona. Ei, Dá pra você Totona. filmar uma troca, que eu tô quase botando fogo no liquidificador aqui. É, Totona. Dora, Deus te abençoe, viu? Equipe maravilhosa, cozinha organizada, cheiro maravilhoso. O Juninho tá rindo ali com a Amanda. Oh, te contar, gente. Ih, mas acho que a imagem não tá muito boa não, que eu mexi aqui sem saber. Amanda, então já o Mike já vai separar as marmitas aqui, Mike? Já estamos esperando só terminar ali pra gente começar a servir as marmitas. Ah, que beleza. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, tá? Que vocês possam continuar nos ajudando. Pede pra nós, Mike. Pede. É doação, né? Toda doação é importante pra gente aí. A gente tem aqui vários produtos que a gente vai recebendo aos poucos aí. E toda semana a gente vai juntando, graças a Deus, assim. Hoje ainda não faltou nada, mas assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então sempre que puder, tiver alguma coisa, seja alimento, às vezes roupa também, qualquer tipo de doação a gente está aqui aberto esperando. E é muito importante, ajuda muita gente. Verdade. Ô, Amanda, fala aqui rapidinho hoje de uma mega campanha que a nossa amiga Claré fez. A gente achou super interessante. Conta aí. Isso, gente. A Claré fez uma campanha no ambiente de trabalho dela. Então, ela fez uma campanha de troquinho mesmo para o Resgatando Vidas. Então, o pessoal que tivesse 10 centavos, 25 centavos e foi doando para ela. E o total, posso falar? R$164. Então, gente, De moeda de R$2, de 5. é moeda de 2. Ó, moeda de R$1 e de R$2, dinheiro, valor. Entendi. Entendeu? Entendeu, Totona? Então,
Então, gente, às vezes você pensa assim, eu só tenho 50 centavos, não vai servir para nada. Aqui vai servir para muita coisa, que você pode aderir nessa campanha no seu grupo de amigos e ajudar a gente nessa empreitada aí, não pode parar. Ou seja, se você quiser pedir aos seus amigos contribuição de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$2 e quanto for, para nós aqui faz muita diferença. E ela conseguiu esse valor, gente, R$164. Ou seja, ela usou a boca dela, né, Amanda? Sim. Ela pediu, ela repediu e as pessoas consideraram ela. Então a gente precisa de vocês aqui. Agora tchau, né, Amanda? Tchau. Obrigada, gente. Demais, Tchau, Mike. Tchau. Tchau, Totona. Tchau, Dorinha. tchau.